Hoje eu vim falar para vocês um pouco a respeito do Opatra, que é o nosso analisador de pele com inteligência artificial. E esse equipamento, ele é um grande aliado. O Opatra, ele vem justamente para ser esse aliado na jornada, né, do paciente na clínica, trazendo uma experiência diferente também para ele, porque é comprovado que com o Opatra, em torno de 40% de receita da clínica tem um aumento, né? Em torno de 30% a 40% na receita da clínica há um aumento, justamente porque contra dados não há argumentos, né? Então o paciente ele realmente fica confortável em receber aquele relatório e saber exatamente qual será o passo a passo que ele deve fazer na clínica, qual a jornada que ele deve ter na clínica. O Opatra é um equipamento de uma empresa chamada Opatra London. Eles estão no mercado desde 2010, é uma empresa já consolidada, né, na Europa. E eles estão presentes em 50 países, eles têm a disponibilidade, né, de fazer diversos equipamentos, dispositivos para uso profissional e uso pessoal, tá? E a gente fez uma parceria com eles, se eu não me engano foi no Incas, a primeira aparição que a gente fez, né, esse match aí, Skintech e Opatra London, onde a gente apresentou o Opatra aí como um equipamento nosso também, tá? De representação nossa. E aí, o que é, né, esse dispositivo, o que ele vai trazer aí de diferencial para os clientes e também ajudar aí na jornada na clínica? A tecnologia em si é um dispositivo de análise facial que utiliza a inteligência artificial e vai justamente detectar e fornecer diagnósticos precisos, né, através de relatório para esse paciente. Ele possui algumas câmeras de alta precisão e também luz, né, alguns espectros de luz como RGB, luz UV e luz polarizada, e vai com essa combinação conseguir gerar aí e passear por todas as camadas da pele do paciente, tá? O Opatra, ele vem em duas versões, que é a versão Dome e a versão Dome Pro. Nós trabalhamos com a versão Dome, tá? Alguns diferenciais entre um equipamento e outro, então a gente percebe aqui, né, a questão da resolução da câmera para o Dome e Dome Pro, em 24 megapixels, né, no Dome Pro. A quantidade de modos de análise são as mesmas, tá? Então a gente entende aí que com ambos os Opatras, o cliente consegue trazer um resultado para o seu paciente de maneiras diferentes. Ele utiliza um tablet, né, um Samsung de 15,6 polegadas, traz os relatórios personalizados. O diferencial dentro do equipamento entre o Dome e o Dome Pro, na análise lateral do rosto, né, no Dome Pro é possível fazer esse ajuste de rosto, tá? Em termos de compatibilidade, né, eu já falei que é o Android, tem compatibilidade com outros aplicativos também, tá? Ele traz uma previsibilidade de pele, de condição de pele, para 3 a 5 anos no Dome e no Dome Pro 3, 5, 8 e 10 anos, tá? E no Dome Pro ele tem um diferencial que é um dermatoscópio, uma lente de alta precisão, né? Que é possível identificar alguns pontos específicos na pele ou até mesmo no cabelo. Então, os nossos bullet points, né? Como o Dr. Álvaro fala aqui, ele traz 12 módulos de análise, né? Então é possível passear por textura, pigmentação, a gente vai ver mais para frente. Sales increase, que é o incremento de vendas, né? Então o fato dele conseguir impulsionar esse aumento na conversão de protocolos, né? De fechamento de protocolos na clínica, tá? O futuro da pele é exatamente isso, ele faz essa previsibilidade, né, com um filtro de envelhecimento e um filtro de embelezamento, a gente consegue trazer essa previsibilidade para o paciente. E aí ele tem a noção de como ficaria a pele dele, de repente, se ele não fizesse nenhum tipo de tratamento. A partir daí, o profissional consegue fazer as melhores indicações de protocolos na clínica, tá? E recomendações personalizadas. O Opatra ele é totalmente personalizável, editável, então a gente consegue incluir produtos, serviços que a clínica oferece no equipamento, no dispositivo, tornando aí esse relatório mais personalizado ainda para aquele paciente, tá? Então, falando aqui, né, os principais
modos de análise que a gente tem. Então, a gente vai avaliar rugas, manchas, poros dilatados, né, a textura irregular, danos causados pela luz UV, que são os danos solares, pigmentação, melasma, acne. A gente consegue até avaliar algumas condições específicas, como melhoria de hidratação, a parte de estresse e nutrição também da pele, tá? Já falamos, né, sobre o incremento de vendas, então esse é um ponto principal na hora de você convencer, né, o médico de utilizar o Opatra, é justamente o fato dele conseguir aumentar essa conversão. Eu estive com algumas clínicas, a gente fez algumas experiências, né, de visitas, e na hora eu consegui captar, né, a cliente ela saiu da avaliação do Opatra, ela voltou para a recepção da clínica, porque ela já tinha passado com um profissional, né? Ela voltou para a recepção da clínica e ela decidiu fechar um protocolo de tratamento devido ao resultado que o Opatra havia gerado para ela, tá? Então, foi muito legal nesse sentido. O futuro da pele, né? Então, ele vai fazer aí essa utilização da inteligência artificial que tem no equipamento para fazer essa projeção, e é muito impactante para o paciente, né? Então, ele consegue ter um choque ali de realidade, né, da pele dele quando ele vê que realmente pode ficar daquele jeito. Recomendações personalizadas, como a gente falou, né? Então, é possível de cadastrar produtos, editar produtos, colocar fotos desses produtos, todos no layout da clínica. Então, isso permite com que o branding, né, da clínica ele não se perca, né, com o uso da tecnologia, tá? Ele é meio que um braço de divulgação na clínica, porque ele também pode ser cadastrado na tela principal, por exemplo, propagandas, eu posso deixar o Instagram da clínica passando, então são dicas, né, bem legais para que a clínica possa usar o Opatra, até mesmo para demonstrar o menu principal de serviços, né, para o paciente, ele pode demonstrar no Opatra, tá? Aqui eu tinha colocado um videozinho, deixa eu ver se eu consigo, não sei se eu consigo colocar. Que é o vídeo da tecnologia, só para a gente ver por dentro. A gente vai fazer o hands-on, tá? Então, vamos demonstrar. Se puder baixar só o som, que eu acho que não tem necessidade. Então, assim, o dispositivo ele tem essa sombra, né? Um acessório sombra que a gente fala para inibir a entrada de luz. As luzes, né, que ele utiliza e lentes precisas, né? Para fazer a captação da pele, passear entre a epiderme e a derme do paciente. Tá? É muito fácil de operar o Opatra, é muito fácil de manusear o equipamento, tá? A interface ela é super amigável e fora que é como se fosse um tablet comum. A gente vai ver um pouquinho também sobre a utilização dele vinculado ao programa. Ele tem um programa, né? Que pode ser associado ao Opatra, e aí para fazer as edições, por exemplo, inclusão de produtos, ou até mesmo uma visualização de relatórios mais detalhados do paciente, eu posso fazer pelo programa em vez de ver pelo Opatra, se quiser, tá? Então, tudo bem? Sobre a conectividade dele com a clínica, né? Ele entra na rede da clínica, a gente faz login na rede da clínica e tal, e ele conecta. Mas eu ainda tenho dúvidas sobre essa conectividade, né? Esse programa que você falou, ele permite que a gente edite os textos e faça o transporte das imagens sem usar o Opatra, no computador da clínica, no laptop? É isso? Sim, existem vários modos de fazer a conexão com a clínica, né? E de transferir esses arquivos, que são os relatórios, para os dispositivos disponíveis na clínica, seja e-mail, WhatsApp, enfim, da nuvem, né? Exatamente. E o programa é uma forma de fazer. Então, por exemplo, eu posso conectar esse programa, o manager, né, da clínica vai utilizar esse programa, e aí no momento que eu fizer a avaliação do Opatra, eu tenho que descarregar as informações para que ele apareça nesse programa. E aí eu consigo sim fazer essa conexão.
existem algumas funcionalidades no equipamento, né, que a gente seleciona para descarregar e aí ele aparece no programa. Inclusive, para você fazer uma conexão de código, né, é como se você pareasse o equipamento para esse dispositivo, tá? Aqui é o modelo de relatório no Opatra Dome, vocês já devem ter acostumado, mas onde tem o laserzinho aqui? Você sabe onde que é o laser aqui? Aqui, ó. Ah, legal. Então aqui, ó, nessa primeira barrinha, né, que é o resultado da análise abrangente, aqui ele é dividido em 3 etapas, né, então é o fraco, o médio e o bom, e ele tem um percentual também, que é determinado aqui, né, que se ultrapassar esse percentual, ele passa a média dele, tá? Esse resultado abrangente, ele é o resultado geral de todas as análises, de todos os filtros que o paciente passou. Então, se a maior parte da análise dele deu no médio, nessa análise abrangente vai vir em médio. Se a maior parte deu fraco, então vai vir no fraco. Confesso que no bom, eu não consegui visualizar ainda nenhum relatório. Existe uma configuração que é feita, né, onde você consegue alterar esses percentuais para cada tipo de indicação. Então, você pode aumentar ou diminuir esses percentuais, né? É uma configuração que, inclusive, a gente está até em contato com a própria Opatra London, né, para entender na pele do brasileiro, né, quais seriam os melhores padrões para a gente deixar cadastrado o equipamento e para ele sair cadastrado daqui. Tá? Então, o que vem de fábrica é um padrão provavelmente europeu, a qualidade técnica. Exatamente. Tá? Aqui também a gente tem o percentual, né, como eu falei, então nesse relatório aqui, ele ficou em 34%, então ele está no fraco, com a idade média, a idade da pele do paciente, em 48 anos. Aqui, nesse relatório, ele não traz a idade real do paciente, tá? E a condição geral, então, condição de pele fraca, tá? E aqui a gente tem esse gráfico, né? Então, com esses vales e esses picos, indicando quais são os tratamentos mais urgentes que esse paciente ele tem que fazer. Então, por exemplo, aqui, né, na parte de textura, na parte de poros e rugas, seria os tratamentos iniciais que ele poderia fazer na clínica, não se preocupando aí com pigmentação, né, e outras indicações, tá? Ele também vem um resumo, que é uma sugestão aí da condição da pele desse paciente, que também é editável. O equipamento ele traz um português de Portugal, né? Então, alguns termos que são utilizados aqui, né, nessa tradução, acabam não sendo tão verídicas para nós, né? Aqui não fazem tão parte aí do dia a dia da clínica, né, dos médicos. Então, de repente, dá para editar esses resumos também, tá? E às vezes até, engraçado até de falar, às vezes até soa grosseiro, porque a condição vem muito péssima, por exemplo, né? Na minha pele, você vê, a minha pele é ótima. Lógico. Não, que absurdo. Minha mãe ficou chocada. Falou, filho, como? Que absurdo. Aqui é o relatório do Opatra Dome Pro, né? Então, a gente vê que a interface dele é um pouquinho diferente, né? Ele traz aí a abordagem geral, né? Também da pele, a condição da pele, tá? Só que aí ele traz um detalhe. Ele diz que a pele desse paciente é uma pele seca, tá? E aqui ele dá a idade real e a idade da pele do paciente de acordo com o diagnóstico do Opatra. Quer dizer, deu 3 anos a mais, né, do que esse paciente realmente tem. Então, esse paciente precisa correr atrás do tempo. Aqui ele traz um gráfico ilustrativo em cores também, né? Então a gente avalia que as cores em laranja que estão numa má condição e o amarelo em boa condição, em condição boa, tá? Normal. E também esse aqui é só no Dome Pro, é só na máquina Dome Pro, tá? Por isso que ele vem mais bonitinho, eles reformularam a forma de fazer o relatório, né, que vem diferente aqui. Aqui vem bem mais simples, né?
Não, aqui vem bem mais simples, tá? Só para vocês entenderem aí a diferença. Não tem na tabela. Já tivemos na tabela de vendas, né, o Domi Pro, mas a gente vai focar os nossos esforços aí para o Domi, o Opatra Domi. Exatamente. Então, basicamente, se o cliente é informado do Pro, quiser saber a diferença, é análise lateral. Isso, exatamente. Análise lateral. A câmera dele, ela é um pouco mais potente, então a cabine dela fica mais clara, tá? Com isso, a resolução da foto fica melhor. Também tem a questão do dermatoscópio, né? Que eu consigo colocar na pele, ele é uma câmera de alta precisão, então, o paciente tem uma pinta, algum sinal que ele quer verificar com mais detalhes, ele pode apontar esse dermatoscópio e aí ele vai tirar as 3 fotos nos 3 filtros, né? O V, o PL e o RGB, e aí ele vai conseguir entender se tem alguma necessidade específica para aquele ponto da pele. Também é possível enxergar o cabelo, tá? O couro cabeludo. Não é um dermatoscópio de tricologia, mas é possível de utilizar, tá? Então, assim, para começar, né, antes de começar a tirar as fotos, então é legal que o Opatra ele esteja numa superfície onde, principalmente, as pessoas consigam encaixar as pernas, tá? Porque às vezes já aconteceu comigo, por exemplo, de fazer uma visita numa clínica e eles colocarem num balcão, e esse balcão totalmente fechado, aí a pessoa tem que ficar numa posição desconfortável, a experiência com ele acaba não sendo tão legal, tá? Então, arrumar um lugar adequado para colocar o Opatra, né? Aí tem o protocolo de limpeza, tanto do equipamento quanto do paciente, né? No equipamento, álcool 70, higieniza lá a cada avaliação, né? Então, porque o paciente vai colocar o rosto, tem aquela questão, né? Já teve da pandemia, então, só para manter aí a segurança, biossegurança, né? E o protocolo de limpeza, porque o paciente ele não pode estar com a pele com proteção solar, com cremes, né? Eles recomendam 24 horas, né, para fazer o que acaba, a gente não leva isso muito, né? Mas a gente sempre fala assim, é ideal que o paciente esteja com o rosto limpo, né? E inclusive de proteção solar, porque interfere no resultado, tá? Aí a instalação do equipamento é muito fácil, a gente vai ver isso no hands-on, mas ele tem um cabo de força, né? Ele tem um botão, liga e desliga atrás. Ele pode ser conectado em ambas as voltagens, né? 110 e 220, mas precisa fazer uma alteração, inclusive, no equipamento, se for na voltagem 220. Aí tem uma configuração no equipamento que dá para fazer essa alteração, tá? Em relação à postura do paciente, né? Ele olhar para frente, ficar com uma postura reta, ele tem algumas linhas, né, de grade que ele consegue dar esse direcionamento, inclusive é importante porque na próxima foto, se ele for fazer uma foto comparativa desse paciente, ele consegue usar essas linhas para manter o rosto do paciente na mesma posição e aí fazer esse comparativo mais fidedigno, tá? Vamos lá. Vocês já devem ter visto, né, a interface principal do equipamento. Aqui é onde é a área de propaganda, né, diria. Eu ainda não consegui cadastrar uma propaganda que ficasse num layout legal no equipamento. Eu já tentei colocar alguns logos de clínica, né, mas eu ainda não consegui. Pedi para o pessoal lá da Opatra London me ajudar na melhor forma da gente incluir essas propagandas e usar esse campo também, porque senão fica passando informações sobre o Opatra, tá? A área de search, que é a área de pesquisa, né? Então eu posso pesquisar por aqui o nome do paciente. É ideal que o nome do paciente seja cadastrado completo, né, na clínica, para que tenha o registro, né, desse cliente. E as últimas avaliações, elas vão vir nessa primeira parte, e aí vai rolando para as demais avaliações, tá? Aqui eu também tenho alguns menus, né, que a gente vai ver aqui no hands-on, tá? Então, a gente vai falar com mais detalhes disso. Numa nova análise, então, primeiro eu cadastro esse cliente, né? E na área de cadastro, quando eu coloco lá o maisinho, né, para
para selecionar um novo cliente, cadastrar um novo cliente, a gente também diz que esse equipamento ele pode ser utilizado como uma ferramenta de CRM para captação de novos leads para a clínica, né? Alguma ação promocional, venha fazer sua avaliação conosco, ganhe seu relatório, e aí depois, com esse cadastro, eles podem chamar o cliente para fazer demais procedimentos, tá? Então aqui a gente tem, né, a área de nova análise, quando eu aperto em nova análise, ele vai clicar e vai acender a cabine e a gente vai tirar a foto. Aqui é uma análise comparativa, né? Vocês percebem que tem a primeira linha numa determinada data e a segunda linha numa outra data, tá? Clicando nesses dois relatórios eu consigo fazer um comparativo, tá? Importante também a seleção que a gente faz no Opatra da pele do paciente, né? Essa seleção, ela vai determinar a área que eu quero enxergar, a área que eu quero avaliar. Então, por exemplo, aqui a gente percebeu que ela selecionou a testa, um pouco do nariz e aqui a região dos olhos, né? Essa região aqui. Talvez venha algumas informações, mas faltou toda essa informação aqui. Então, num filtro de área castanha, por exemplo, eu não vou conseguir entender se ela tem algum problema com metabolismo, né? E a parte hormonal, tá? Principalmente nas mulheres. Os pontos verdes são... Os pontos verdes, na hora que eu... Tá vendo que ele está selecionado tudo em vermelhinho? Na hora que eu clico no ponto verde, ele seleciona e deixa tudo verde e eu consigo arrastar essa seleção para o lado ou para o outro. Então eu pego todo esse quadrante aqui, arrasto para lá, arrasto para cá, tá? Quando eu clico nele, ele é como se ele... Exatamente, porque se eu clico em cada pontinho vermelho, eu arrasto individualmente. Quando eu clico no ponto verde, ele arrasta essa seleção inteira. a primeira vez que eu vejo essa configuração fechada por área, assim, É. ele tira a foto, eu tive a sensação, e acabei passando para os médicos que eu visitei, que era uma configuração só de rosto. Eu só ajustava os pontos assim, para alargar ou diminuir o rosto. Sim, talvez assim. É que falta algumas áreas, né? Por exemplo, aqui essa sombra que ele não vai pegar, por exemplo. Às vezes o paciente tem um vinco aqui de bigode chinês, ele não vai pegar. Então, essa informação do bigode chinês, né, desses vincos, ele tem que captar até mesmo para entender no filtro de rugas, né? Qual é a intensidade daquilo, né? E aí poderia indicar alguns tratamentos para isso, tá? Ultrassom microfocado, por exemplo. Modo de análise, né? Então a gente tem ali o primeiro modo, né? A gente tem os poros RGB, tá? Aqui a gente vai perceber que ele seleciona todos os poros abertos na pele e tem colorações diferentes, que é o vermelho e o lilás, tá? O lilás são os poros abertos, são os poros na pele, normal, né? De tamanho normal. E os vermelhos são os poros dilatados, tá? Os poros maiores. Geralmente, inclusive, tem os poros que ficam bem escuros, né? Nessa região aqui, mais nessa região do nariz, tá? E aí, num filtro separado de poros, ele vai até fazer a contagem da quantidade de poros abertos. Na parte de manchas, também a gente percebe a coloração na pele, né? Então, eu tenho a coloração vermelha e a coloração verde. A vermelha, ela vai avaliar as manchas na epiderme. São manchas superficiais, que às vezes eu consigo até enxergar a olho nu. E na verde são as manchas na derme, que provavelmente são manchas que estão lá e podem surgir conforme exposição ao sol, né? Ou determinados tipos de tratamento, até mesmo o envelhecimento, tá? E aí? Depois eu peço para o Gu compartilhar com vocês, tá? A apresentação, porque aí fica como um guia também, né? Maravilha. Oh, perdão, desculpa. As verdes, elas são manchas que estão na derme, tá? Mais profundas. Vermelho superficial, verde profundo, tá? Dá para separar, deixar só verde e só vermelho? Só tem um filtro que deixa em verde, que é o último filtro de danos UV, tá? Mas eu não consigo separar, ele já traz assim a informação, tá?
Na parte de rugas, né, então ele utiliza essas linhas longitudinais aqui em vermelho, né, para identificar a perda de elastina e colágeno em determinadas áreas, né, do paciente, tá? Salva aqui, por exemplo, se o paciente é um paciente homem, tem faixa de barba, é interessante excluir essa faixa de barba, excluir cabelo, deixar o cabelo para trás do paciente, porque ele pode ser identificado como uma ruga ou como uma mancha, né? Ele capta aquela informação e vai... Então, é bom para fazer uma análise certinha, tá? A parte de textura, né? Então ele vai avaliar, a gente também presta atenção aqui nas cores, tá? Porque ele vai avaliar a condição da pele, se ela é mais oleosa, se ela é mais uma textura mais normal ou uma pele mais seca, tá? Então se a cor é amarelo muito claro, ela identifica uma pele seca e mais fina, tá? Se a condição da pele for vermelha, né, avermelhado, é uma pele oleosa, uma pele mais grossa. Ou uma pele normal num alaranjado, tá? Então, as cores aqui são importantes. Porfirina, né? A gente avalia primeiro na luz RGB e depois a gente entra na luz UV, tá? Então, na luz UV entra esse filtro de porfirina que ele avalia os poros dilatados na pele, né? E ele também vai avaliar o grau de oleosidade desses poros ou de obstrução desses poros, tá? Então, aqui não dá para ver muito bem, mas ele traz alguns pontos vermelhos, né? Que ele indica os poros dilatados, os verdes, os poros mais profundos, e os pontos brancos dentro dos poros são esses pontos de obstrução. E aí, esses pontos é onde você indica, por exemplo, uma limpeza de pele. Uma limpeza de pele ali na clínica, ou algum peeling, ou alguma coisa, um laser, de repente ele pode ajudar. Um laser de túlium, por exemplo, ultra, né? Na parte de pigmentação UV, então a gente traz a indicação dos danos causados por exposição solar, né? Também tem as marcações em vermelho e verde, tá? Da mesma forma, o vermelho é superficial e o verde é mais profundo, tá? As pigmentações. Nesse filtro também traz uma informação a respeito de hidratação, e aqui também as cores são importantes para você poder passar para o paciente, né, qual que é aquele resultado, tá? Aqui na cor lilás, aqui, né, ele identifica a ausência de água, tá? Uma pele desidratada, né? Se for um azul muito claro, também, ó, uma pele muito seca, né? E o azul mais escuro é pontos de pele hidratada, tá? Aí ele vai analisar tudo isso e vai gerar uma média para dizer se a pele do paciente está desidratada, hidratada, normal, enfim, tá? Geralmente a pele do paciente está desidratada. A área sensível, né? Então são zonas de sensibilidade que ele traz na pele, né? Com esses pontos mais avermelhados aqui, e ele também traz a condição do verde, né? O verde indica as regiões sensíveis mais profundas, tá? Pode até identificar, por exemplo, pacientes que tenham a rosácea, né? Esse filtro ele pode trazer. Geralmente, quando o paciente vê esse filtro, ele fala, é mesmo, porque eu tenho rosácea. Ele mesmo fala, né? Fala, então é aqui, nesse ponto, X, Y, Z, e aí a gente consegue até criar esse rapport com o paciente, né? Na hora que está fazendo a avaliação, tá? Área castanha ou área marrom, né? Esse filtro é um filtro que ele avalia o metabolismo do organismo e o que isso reflete na qualidade da pele do paciente. É dividido em 3 fases, né? A área de estresse, a parte de alimentação e a parte hormonal, tá? As marcações em vermelho, elas indicam as regiões que podem ter problemas, né, com esses quesitos, e a verde, possíveis problemas futuros, tá? Aqui é onde eu falei que o filtro, ele traz somente a avaliação na derme, né? Então, são as alterações UV, né, que são as manchas solares já instaladas, né, e pode até identificar um melasma. Então, os verdes são manchas futuras que podem surgir, e o que é em preto são manchas que estão lá e tem que tomar cuidado, porque isso com envelhecimento ou até mesmo com exposição solar, isso pode
surgir e ficar mais escuro o rosto do paciente, tá? Esse é o último filtro de avaliação. Qual que é a parte? Qual que é o hormonal? Aqui, ó, na parte da testa, estresse, tá? Aqui nessa parte do nariz aqui, a alimentação. E a parte de baixo aqui, a parte hormonal. Geralmente, ela é mais evidente nas mulheres, tá? Às vezes, disfunção de tireoide, um período menstrual ou até mesmo na menopausa, isso pode trazer algumas alterações aqui, tá? Na parte de envelhecimento da pele, né? Então, aqui já utilizando a inteligência artificial do equipamento, ele vai fazer essa projeção de 3 a 5 anos e vai evidenciar todos os pontos negativos do relatório daquele paciente e vai trazer para essa foto aqui. Então, no meu caso, ele trouxe as manchas, a parte de uns pontos de marcação, né, de rugas, tá? Tem uma questão de área sensível, talvez aqui não esteja dando para ver, mas tem uma questão de área sensível que ele evidencia também, tá? Então, a pele do paciente, ela fica totalmente sem homogeneidade, né? Uma pele suja, digamos, tá? E no filtro de embelezamento, ele não vai fazer um filtro de Instagram, tá? Mas ele vai trazer um blur, né? Um filtro onde ele consiga entender que se ele realmente fizer um tratamento, talvez ele não precise usar maquiagem, tá? Aqui, imagina. Aquela questão das áreas castanhas, desta, cada um eles identificam alguma coisa? Eles falaram baseado em quê? Não. Não falaram. Eu não sei se a combinação de luzes, né, ela consegue trazer, ou se alguém consegue me ajudar, né, com essa informação, mas não falaram exatamente com que embasamento eles trazem essa alteração metabólica, porque aqui eles estão falando que eles conseguem avaliar o metabolismo do organismo, né, e isso reflete numa qualidade de pele. Só que tem a ver com estilo de vida, tem a ver com saúde, alimentação do paciente, sono, né? E isso pode interferir na qualidade da pele dele. Mas como eles fazem essa captação, eu não vou saber responder, tá? A parte hormonal de acne realmente Isso, exatamente. né? Então precisa ver com os dermatos que sofrem referência de manchas, né? Exato. Na Exatamente. Uma concentração, né, de questões ali que pode indicar isso. Que deve ter a ver com estrogênio, com Sim, cortisol. exatamente, isso mesmo, tá? Então aqui, ó, rapidamente, né, aqui a gente, na hora que a gente está checando, né, e vem passando pelos filtros no relatório do equipamento, a gente vê a parte de indicação, né, o que ele está falando, se é ruga, se é textura, se é hidratação, tá? Aqui o percentual que ele traz para aquele filtro, para aquela análise. Então a gente viu no relatório geral que ele traz um percentual geral, né? Mas qual que é o percentual para aquele filtro? No caso de textura aqui está com 36,3%. E o que isso significa? Esse percentual, né, indica o grau de intensidade da queixa após a análise. Quer dizer, o quanto a pele do paciente está preservada em relação àquela queixa. Não é o quanto tá negativo, né? Porque dá para ter uma dupla interpretação aqui, né? Desse percentual. Não, aqui indica que 36% da pele dela está preservada em relação à textura, porém, o restante precisaria tratar. Lembrando que esse relatório nunca vai chegar a 100%, ou pelo menos eu não vi chegar a 100%. Volta. Da textura, do que está sendo avaliado aqui. Eu vou mostrar para vocês, né? O primeiro filtro é poros. Então, eu poderia estar aqui, poros está com 40%. 40% da pele da paciente está preservada em relação a poros e o restante precisaria tratar. Tá? É esse tipo. E aqui, ó, ele já dá o resultado, inclusive, da condição, porque 36 não passou de 43, que é daquela barrinha, né, da análise geral. Então, ele já está identificando que está fraco. 36 é a nota, é uma nota baixa. É uma nota baixa. Isso, exatamente, tá? E aqui, se eu apertar a tela aqui nesse botãozinho, ele traz o sem filtro, a foto original do paciente, tá?
Então, eu consigo olhar o filtro e olhar a foto original, até para ele fazer aquele comparativo, se ele quiser, tá? Como eu falei, né, de comparar a análise, a gente tem essa primeira linha, então eu fiz uma foto do paciente na data 0, né? E aí o paciente foi fazer os tratamentos, fez os tratamentos, na data 30 ele chegou e veio fazer uma nova avaliação. Então eu vou entrar lá no cadastro dele e vou solicitar uma nova análise. Vou fazer uma foto em cima da foto, teoricamente, tá? E aí eu vou ter duas linhas aqui. E aí essas fotos eu consigo selecionar as duas e fazer essa comparação. Eu posso fazer uma comparação cima a baixo, eu posso fazer uma comparação lado a lado, ou eu posso fazer uma comparação também da foto original, trazendo o filtro ou levando o filtro, tá? Vou mostrar para vocês também. E aqui é o acesso do programa, tá? Depois eu vou compartilhar com vocês a apresentação, mas é esse endereço aqui que a gente precisa entrar, tá? Que é http://e.millionsum.com/, tá? Aí eu vou fazer um login e uma senha, tá? E vou logar no programa e ele vai abrir essa tela aqui no meu computador, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E aí? millisum.com. Não, um L só. e.millisum.com/. Tá? E aqui é o valor do nosso equipamento, né? 45.600. Uma mais 10, tá?